Olá, futuro servidor, futura servidora, boa noite. É uma grande satisfação estar um dia com vocês aqui para a gente falar sobre um assunto que realmente pode mudar o seu jeito de estudar para a FGV. Assim como Sebrasp, FCC, cada uma das bancas tem as suas peculiaridades. E por que a gente precisa entender isso? A gente precisa entender para saber o que estudar e principalmente para que a gente performe melhor. Hoje, não dá para a gente simplesmente pegar o edital e tentar se aprofundar nele em todos os sentidos, em todos os assuntos, né? Acredito que aí alguém que esteja estudando há 2 anos, 1 ano e meio, 2, para um determinado concurso, consiga fazer isso. Mas acredito que não é a sua realidade, né? Você não quer esperar aí 2 anos, às vezes até mais, para ser aprovado num concurso nos seus sonhos. Para isso, a gente precisa de estratégias e de técnica que possa alavancar o seu estudo. E entender a banca, entender como a banca funciona e aplicar isso nos seus estudos é uma forma de acelerar tanto os seus estudos quanto acelerar a sua performance. Então, para quem ainda não me conhece, sou a professora Patrícia Manzato, atualmente analista legislativa da CLDF e aprovada em 17 concursos em 1 ano e meio. Então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre a FGV, mas antes, dando aqui o boa noite para todo mundo, mas eu também quero que você coloque aqui qual concurso que você já prestou da FGV e qual concurso você está inscrito ou está mirando aí pela FGV, para que eu possa aí saber um pouquinho mais de vocês e trazer conteúdos focados no concurso de vocês, tá bom? Então, vem aqui comigo. Olha só, quando a gente fala, né, de ter sucesso com a banca, né, esses 3 pilares são fundamentais. É claro que eu preciso de conhecimento, né? Eu preciso ter o conhecimento daquela determinada disciplina, eu preciso estudar, eu preciso saber aquele conteúdo, isso é muito claro. Mas os 2 pilares ali de baixo, eles estão muito ligados que é em relação à interpretação e à prática com a banca. A interpretação, nós estamos lidando com questões, tanto objetivas quanto discursivas, são postos em enunciados. Então, naquele enunciado, é dito para que você faça alguma coisa. Encontre a assertiva correta, encontre a incorreta, mas de qualquer forma, você precisa entender o que a banca está te pedindo. E a FGV eu já coloco aqui para vocês. Muito aluno vira para mim e fala assim: Patrícia, eu não consegui responder porque eu não entendi o que a banca estava pedindo. Eu não entendi o que eles queriam, né? Isso é muito comum na FGV, a gente já vai falar sobre isso também. E a prática com a banca, então nosso terceiro pilar de prática com a banca é efetivamente como? Com as questões. Então assim, se você está começando a estudar agora, começou a estudar há 1 dia, há 1 mês, há 1 ano, independente, você precisa focar nas questões. Se você está num pós-edital, você já sabe qual que é a sua banca. Se você está no pré-edital, mas o seu concurso está andando e você já tem banca, então veja, esqueça as outras bancas, tá? E aqui de cara, eu já sei o que você vai me falar. Mas, Patrícia, aquele determinado assunto não tem muitas questões. Como que eu vou praticar? Essa pergunta guarda para você, que a gente vai resolver daqui a pouquinho. Mas você também pode estar me perguntando: Patrícia, tem assuntos, disciplinas, que a FGV ela não tem tradição de fazer prova. Nesse caso, e exclusivamente nesse caso, aí sim, a gente pode pensar em abrir o leque para outras bancas. Mas veja, é porque não existe no banco de dados dela, porque ela não fez muito concurso sobre essa disciplina. E aí sim faz sentido a gente abrir um pouquinho o leque para que realmente você possa ter aí uma prática em relação a questões. Mas não é uma prática focada na banca, tá? É uma prática focada no assunto. Você que está em pós-edital, você que já tem banca definida do seu concurso, não pode pensar 100% assim. A partir do momento que a gente sabe qual é a banca que vai realizar o nosso concurso, o foco deve ser nela. Combinado? Agora eu quero falar com vocês, então, sobre esses 3 pilares. Mas antes disso, eu quero que você entenda
algo muito importante. Se eu quero performar bem, ou seja, tá? Se eu quero fazer muitos pontos na minha prova, os 3 pilares são importantes. Não dá pra gente desequilibrar esses pilares. Muitos dos alunos que chegam para mim falam assim: eu não passo dos 70%, eu tô naquele platô ali dos 70%, eu tô por 2 questões na prova e eu não consigo ser aprovado. Normalmente a gente vê um desequilíbrio entre esses 3 pilares aqui relacionados à banca, tá? Então, olha, eu quero falar com vocês então sobre esses 3 pilares que são importantíssimos para a sua aprovação. Então, conhecimento. Primeiro, gente, ter uma base é fundamental. Você precisa estudar o conteúdo, tá? Só que, às vezes, você não vai conseguir estudar todo o conteúdo. Então, você precisa saber o que estudar de cada uma das disciplinas, tá? E como que eu faço isso, Patrícia? Existem análises técnicas, análises de estatística. No meu Instagram, inclusive, tem várias análises, inclusive da FGV, cargo de técnico, cargo de analista, né? Então, cargos maiores, menores, eu tenho aí essas análises completas. Corre lá no @prof.patriciamanzato que você vai encontrar essas análises. As análises estatísticas, elas servem para quê? Dentro do escopo que a gente tem, que são provas anteriores da FGV, nós temos ali os assuntos preferidos pela banca, o que ela mais cobra dentro de toda a disciplina. Então, dentro de língua portuguesa, dentro de constitucional, administrativa, administração, enfim, todas as disciplinas, a gente consegue mapear o que ela mais gosta de cobrar. Então, se você precisa se dedicar 100% à FGV, inicie por aqueles assuntos que mais são cobrados. Por quê, Patrícia? Porque esses assuntos, eles têm, né, a chance de ser cobrado mais na sua prova e provavelmente também são assuntos que demandam mais aprofundamento. Se eu começo a estudar por um assunto aleatório ou por um assunto que não é tão cobrado, veja, imagina que você tem aí 60 dias para a prova. Se você começa estudando por aquilo que não é tão cobrado ou que não demanda tão aprofundamento, você tá trabalhando agora com tranquilidade, né? Ou seja, sabendo que você tem tempo para um assunto que você não precisa demandar tanto tempo. Para um assunto que, se você não estudar agora e chegar lá 20 dias da prova, se você tiver que estudar esse assunto, não tem problema. Você pega um resumo. Você estuda de uma maneira mais rápida. Então, o assunto mais cobrado, aquele que tem maior incidência, é um assunto que você precisa estudar com mais tranquilidade, que você vai demandar mais horas e provavelmente vai ser aquele assunto que você vai precisar estudar com mais profundidade. Só que eu só consigo aprofundar no tema, em qualquer tema, quando eu tenho a base feita. Então, veja só, os assuntos que demandam aprofundamento, eles precisam ter a base. Depois como que você vai entrar nesse fluxo de aprofundamento? Então, você vai construir a base por meio do primeiro estudo, vai revisar e vai fazer questões, vai fazer muitas questões sobre aquele assunto, e depois você vai saber exatamente o tópico que deve ser aprofundado. Vou dar um exemplo aqui, tá? Agentes públicos. Agentes públicos é algo que a FGV normalmente cobra quando ali dentro de direito administrativo está previsto. Mas ela cobra agentes públicos no geral, inclusive toda a Lei 8.112? Não. Ela cobra determinados pontos, mas você só vai descobrir esses determinados pontos nesse segundo nível aqui. Nesse segundo nível do fluxo de aprofundamento. E é nesse terceiro nível aqui que você vai aprofundar. Então, veja, estudar os assuntos que são mais cobrados te permite aprofundar naquilo que deve ser aprofundado. Se você faz um estudo aleatório, apenas com, eu vou seguir o edital, ou vou começar aqui pela primeira aula mesmo e tá tudo bem. Quando você faz isso, você não olha para o que efetivamente a banca está te pedindo. E aí,
o que ela mais cobra, às vezes está na aula 10, na aula 6. Nesse meio tempo, você vai gastando o seu tempo precioso, o seu tempo de maior qualidade, com assuntos não tão cobrados. Patrícia, mas não é o mesmo tempo que eu vou gastar entre a aula 1 e a aula 6? Não. Porque na aula 1 você está a 60 dias da prova. Na aula 6, provavelmente você já vai estar mais ou menos a 30. A 30 dias da prova começa a ansiedade, começa o cansaço mental, começa a falta de foco, falta de concentração. E isso vai te tirando a qualidade do tempo de estudo. Então veja, para que eu mantenha a minha performance alta, eu preciso saber o que aprofundar, como aprofundar. A FGV faz isso. Vocês vão ver pelas questões, eu trouxe um panorama aqui sobre as questões, justamente para a gente entender que cada uma das disciplinas tem pontos que você precisa tomar cuidado, ok? E agora, falei sobre conhecimento, beleza. Quero falar aqui um pouco com vocês sobre a questão de prática e de interpretação. A prática e a interpretação, elas estão ligadas às questões, tá? Dentro da prática e da interpretação, eu tenho que entender o que é pedido e como é pedido. Uma questão de direitos e garantias individuais para o SEBRASP, direito constitucional, é a mesma pegada, é a mesma abordagem que vai ter na FGV? É a mesma abordagem que vai ter na FCC? Não, não é. Vou agora para os extremos, que vocês sabem. Língua portuguesa. Língua portuguesa no SEBRASP, na FCC e na FGV, completamente diferente. As últimas provas da FGV, tem prova que nem texto, tem textos mais longos ali de 10, 15, 20 linhas. Né? Então, a gente precisa entender isso. E para isso, a gente tem que olhar na prática. Olha só, eu trouxe algumas questões aqui e eu vou mostrar como ela pede, ok? Então, vamos começar aqui com direito administrativo. Então, olha, direito administrativo moderno. Então, olha só. Aqui, tá? Eu tenho, ele já é uma questão sobre princípio, tá? E aí, ela faz aqui 5 afirmações sobre o princípio e você tem que achar correta. Esse tipo de questão da FGV é um tipo de questão que é uma questão direta, o enunciado é direto, mas o problema está nas alternativas. Uma alternativa é muito parecidinha com a outra. E uma alternativa, às vezes, contraria a outra. Ou seja, esse é o tipo de questão conceitual, tá? Como que eu resolvo um tipo de questão assim? Eu preciso ter claro o conceito na minha mente, o conceito e as características. Isso é muito bem feito com mapa mental e com flashcards, por exemplo, ok? Então, esse tipo de questão aqui. Olha essa aqui, ó. Decretos e resoluções que balizam a atuação do profissional de nutrição. Essa questão eu trouxe justamente porque, olha só, aqui é uma questão mais voltada à lei seca. Patrícia, mas cai lei seca na FGV? Cai, mas não vai cair lei seca na Constituição. Vai cair lei seca nas legislações. Isso independente do seu cargo. Então, essas legislações de órgão, essas legislações de conselho de classe, essas legislações, digamos assim, que são mais instrucionais, ela pega e ela cobra mais lei seca, mudando palavrinhas. Tá? Então, esse é o tipo de cobrança de questões de direito mais voltadas para legislação específica, ou de órgão, ou de conselho, tá? Então, essas legislações você tem que tomar cuidado. Qual que é a indicação aqui? Esse tipo de legislação você vai ter que ler. Você vai ter que ler e fazer os grifos. Grife exceção, grife prazo, grife conceito, ok? Olha aqui, eu tenho aqui uma questão também de
de direito aqui, tá? Então, olha só. Ah, mas Patrícia, é ENAM, é magistratura, não tem problema. O foco da questão é o mesmo. O foco da questão é uma historinha. Isso, tanto relacionado a algo que aconteceu da legislação ou realmente pessoas que fazem ali alguma coisa. E aí ela te pergunta: a decisão tá correta? É lícito? É inconstitucional? É constitucional? Essa questão aqui, veja que é uma questão mais longa. E ela te cansa, né? Você perde a questão por cansaço e por falta de concentração. Porque as alternativas, elas às vezes são muito próximas uma das outras. É constitucional, constitucional, inconstitucional. Às vezes, então, essa questão é muito mais de prestar atenção, de ter um foco e uma concentração boa, do que efetivamente você ali ter o conhecimento aprofundado, tá? Esse tipo de questão, a questão ali que vira historinha, tá? Como que eu estudo, Patrícia? Fazendo muita questão que conta historinha. Porque aí você vai parar de cansar e você vai começar a grifar só os principais pontos da historinha, para depois voltar para as alternativas. Ok? Voltando um pouquinho, mudando um pouquinho o nosso foco, olha só, língua portuguesa. A frase abaixo, em que está correto o emprego do pronome demonstrativo sublinhado é. O que ela faz aqui, gente? Gente, o que ela faz? Olha só. Aqui, ela traz. Você precisa saber o conceito, o que é um pronome demonstrativo, qual o seu uso e identificar o uso correto, tá? Muito objetiva. As questões de língua portuguesa, as de gramática, elas são objetivas, elas são curtas. O problema maior dela é o quê? O problema maior dela é justamente o aprofundamento que você precisa saber sobre a gramática. Um ponto positivo aqui, você não precisa saber a gramática inteira. Pronome demonstrativo, pronome possessivo e pronome oblíquo, por exemplo, esses 3 tipos de pronome, ela adora cobrar. Ela cobra bastante. Então, você sabe que você tem que se aprofundar. Palavras como que, se e como, ela sempre pergunta. Então, são esses 3. Veja, você não precisa estudar e se aprofundar na gramática inteira, mas você tem esses pontos aí que você precisa saber para conseguir responder com tranquilidade as questões. Agora, o maior problema de língua portuguesa justamente está nas questões de interpretação de texto. Por quê? Porque a interpretação de texto dela é muito mais relacionado à lógica, à coerência do pensamento, à parte de argumentação. Esse tipo de questão, você não precisa de um texto enorme e ela não faz isso. Não, você não vai encontrar textos enormes na prova da FGV de língua portuguesa, mas você tem uma frase, o que você consegue deduzir e inferir dessa frase? E aí você tem as alternativas. Patrícia, socorro, como que eu respondo questões assim? Muita questão respondida, muita prática com questões. No começo, você tem 5 alternativas, você vai achar que as 5 estão certas. É normal. Conforme você vai fazendo, você vai entendendo a lógica que a banca tem. A partir do momento que você entende que a lógica que a banca, que a FGV tem, você consegue inferir melhor e você consegue performar melhor. Tenho alunos aqui comigo de mentoria que começa a performar 40% na FGV de português. Nossa, Patrícia, eu fiz 40% hoje, fiz 45%. Não melhora? Melhora. O mesmo aluno que começou a performando 40%, depois de 3 meses, ele performou 92% de língua portuguesa na prova da Câmara dos Deputados, que foi uma das provas mais difíceis de língua portuguesa que a gente teve, tá? Então, sim, mas tem que ter essa constância, tem que ter esse trabalho com as questões, ok? Tem mais questão pra gente ver? Tem, eu trouxe aqui, olha só. Essa questão aqui é uma questão de psicólogo, tá? Eu trouxe essa questão para exemplificar questões relacionadas a cargos específicos. Seja ele, então, cargos da área da saúde, cargos de engenharia, às vezes até cargos de TI, tá? Normalmente são questões que contam casos, historinha,
para você identificar algum ponto. Ou questões que dão o conceito, dão a palavra e você tem que achar o conceito. Sempre muito pontual, tá? Então, dentro aqui de áreas específicas, seja da área da saúde, né, nutrição, psicologia, enfermagem, seja em áreas relacionadas à engenharia, seja áreas relacionadas aqui à TI, principalmente a parte de técnico, né, são questões mais pontuais. Isso, da mesma forma, por exemplo, com a primeira questão lá de direito administrativo que eu falei para você, o que você vai fazer aqui? Você vai ter sempre à mão, você vai estar sempre revisando conceitos e características. Flashcard aqui resolve muito bem, mapas mentais resolve muito bem, tá? Mas é importante que você sempre esteja revisitando esses conceitos para que na prova você não caia a impossíveis ambiguidades, possíveis aí pegadinhas da banca, tá? Trago também mais um caso aqui de direito penal, tá? Direito penal, ela gosta muito de casos, tá? E aqui, para você tipificar o crime. Isso é muito comum nas provas da FGV em relação a direito penal. O problema aqui dessa questão é o quê? A história gigante. E o que você precisa fazer quando a história é gigante? Ir riscando os elementos específicos importantes. Quando a gente fala em direito penal, nós temos aqui os elementos que caracterizam, que tipificam o crime, certo? Então, tudo isso tem que estar anotado para que, depois que você leu a história inteira, ufa, cansei, vou reler a história? Não. Você só vai ali nos pontos que você anotou e fala assim, isso é o crime tal, tá? Então, veja, esse daqui... Você precisa saber dos crimes, você precisa saber dos elementos que tipificam os crimes, mas nesse tipo de questão, você precisa fazer questão. Resolver questões. Por quê? Para você aprender a grifar de um jeito que vai ser potencializado na sua prova, para que você enxergue tudo ali dentro, e também para que você não canse da historinha e depois te falte concentração na hora da prova, tá? Então, vejam que, tá vendo que cada uma das disciplinas tem um jeitinho? Então, veja, se você aí deixou passar alguma coisa, volta aqui no vídeo, não tem problema, volta e vai anotando. Tal disciplina pode ser isso, e eu tenho que estudar assim. Aí, a partir disso, né, a partir dessa organização que a gente fez aqui, você consegue estudar melhor, saber para onde olhar, saber o que você precisa aprofundar dentro da prova da FGV. Ficou mais fácil? Ficou mais claro? Né? A FGV não é um bicho de 7 cabeças. A gente consegue mapear ela. E isso foi o que eu fiz hoje para vocês. Mas agora é com você. A mudança nos seus estudos deve ser feita por você. E olha só, essa frase aqui de Stephen Hawking é muito clara pra gente em relação à mudança. A inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. A FGV mudou seu padrão de provas há mais ou menos uns 4 anos atrás. A primeira vez que a gente se deparou com esse novo estilo de FGV, todo mundo se assustou. Mas você tem 2 caminhos. Se assustar com a prova e falar, não faço FGV nunca mais, e largar a banca e não querer mais, mas você pode entender as mudanças, você pode entender a forma de estudar e aí encarar de frente essa banca. Mas isso é com você. Então, coloca aqui o que você vai colocar, né? Compartilha aqui comigo o que você vai mudar hoje em relação aos seus estudos sobre a FGV. E claro, né, gente? Depois você volta aqui nesse vídeo para compartilhar a sua aprovação. Tá bom? Excelente noite para vocês
Para quem tá assistindo a gravação depois, excelente dia, excelente semana. E é isso, gente. Foco, determinação, que a aprovação tá cada dia mais perto. Grande beijo e até mais.